acessar você ou Luci? Quem faz? Luci? Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que as bênçãos do céu iluminem a casa do caminho da noite de hoje. Estamos na tarefa que nos espera. Vamos pedir a irmã Lucia a prece de abertura. Você é referente? Então, comunique um pouquinho. Boa noite a todos. Depois da música, da oração do Francisco de Assis, vamos silenciar a nossa mente, elevar os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos para o alto, na busca desse mundo de paz e de luz, e que nesse instante, aqui envolvidos por toda essa energia, pela harmonia, todo o trabalho de preparação da espiritualidade, vamos buscar a figura de Jesus, o modelo e guia da humanidade. Jesus amado, a ti recorremos na busca do consolo, do alívio, do amparo, do conforto, da tua mensagem e da tua presença. Queremos sempre, Senhor, nos lembrar dos teus ensinamentos que nos deixaste há 2000 anos atrás. E todos nós ainda estamos perambulando pelas estradas da vida, buscando maior entendimento das tuas verdades celestes. Que cada um de nós, ainda crianças espirituais, ainda buscando entender o porquê de tantas coisas, mas na certeza, na confiança e na fé que o teu Evangelho é a rota segura para as nossas vidas. Que nesta noite, cada coração, cada ser, possa levar sempre em prece para o alto, para buscar esse conforto para as nossas dores, para as nossas aflições. Que o teu olhar, que as tuas mãos, que a tua mensagem possa sempre fazer brilhar em nós o que temos de melhor, resgatar a nossa fé, a nossa resiliência, a nossa força de vontade, para seguirmos adiante, confiantes que tu estás no leito da nossa ordem. Agradecemos a espiritualidade por tudo que temos recebido. Te agradecemos por todos os seres que nos facultam a vida e por esses milhões de desencarnados, desses espíritos amigos que estão sempre dispostos a realizar esse trabalho no plano da Terra. Francisco de Assis e todos os trabalhadores do bem, nesta noite, nos facultem as melhores vibrações e energias para seguirmos confiantes na nossa jornada. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Francisco de Assis, e a todos os trabalhadores do bem. Estão conosco hoje e sempre. Estou as vibrações dessa prece, Pai Santo e Misericordioso, Deus Todo-Poderoso, presente aqui no Cosmos, em teu nome sacrosanto. Em nome de Jesus, teu Filho amado, e o pastor maior das nossas esperanças, e da falange de Francisco de Assis e Carlos, nós declaramos aberto o nosso trabalho, certo que as bênçãos do céu nos socorrem e nos ampara a partir desse instante. Agora a irmã Lucia é responsável pela leitura. Tem um aviso aí também? Eu não me preparei para fazer leitura, mas nós vamos fazer esse episódio, vou pedir licença para você estar aqui em paz nesse momento.
né? Já que a gente vai falar, é muito igual o que está acontecendo com a gente. A gente vai começar contando uma historinha. Houve um grande naufrágio. Apenas um náufrago sobreviveu. Depois de muito nadar, ficar boiando entre os destroços de navio, ele chega a uma grande ilha deserta, fora da rota de qualquer tipo de navegação. Vejo cansado, triste, abatido, ele louco ia fazer para frente. Charlie percebe que precisa de um cantinho para se abrigar, com alguns destroços que sobraram, alguns chances particulares. Procura palhas, alguma coisa, e busca uma pequena cabana. E ele louco ia fazer para frente. Também precisa se alimentar. E sai à procura de casa, de festa, tomar uma água. E cada alimentação, cada água que encontra, ele louco ia fazer para frente. Os dias vão passando e a vida continua assim. Certo dia, ao voltar, numa saída da tarde, ao voltar numa dessas casas, ele vê ao longe sua cabana em volta de chão. Aí ele se desespera. Começa a chorar, blasfema, por que Deus me abandonaram, por que fizeste isso comigo? Nós, né? E começa a chorar e, cansado, acaba adormecendo. Um dia, ao raiar do sol, ele é acordado ao som de uma respiração, abre os olhos, vê se aproximar dele uma balsa e dois amigos se aproximando. Ele acorda, olha para eles assim. Aí ele diz: amigo, quem é você resgatado? Mas como você sabia que eu estava aqui? Vimos o seu pedido de socorro. No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita. Quando Jesus diz: bem-aventurados aqueles que choram, aqueles aflitos, que serem consolados, ele diz para todos em geral. Porque todos aqui na terra, sobre um tronco ou uma palha, sofrem, mas poucos sabem sofrer. Estranho a gente saber sofrer, a gente precisa aprender a saber sofrer, indignados, apoiados numa fé viva, raciocinada, com trabalho, temos a prece como um grande sujeitado para a nossa vida. Nesse item do capítulo Bem-aventurados aflitos, do item 18, se eu não me engano, bem e mal sofrer, os Espíritos dizem isso para a gente. A gente precisa saber sofrer, a gente precisa ter fé em Deus, ficar resignado, porque essas provas que a gente passa, a gente sofre. Né? Então, a gente sofrer, que ele diz, apoiado nessa fé, com o trabalho, confiando que tudo passa. Tudo passa. Se ainda não passou, vai passar. Mas a gente precisa entender que precisamos confiar verdadeiramente em Deus. Mas não é aquela confiança, não é aquela resignação, aquela esperança do bem de esperançar, que a gente fala para mim, mas sim devemos esperar, mas aliás, desculpa, não é o verbo esperar, eu espero que aconteça, eu espero que chove, eu espero que dê certo, mas sim na confiança, vamos trabalhar, porque a gente vai fazer acontecer. E nesse mesmo livro ele diz que quando o coronel que está à frente de uma tropa vai para a guerra, ele não quer ficar na retaguarda, porque senão ele não será reconhecido, ele terá a chance de mostrar o seu trabalho da luta. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A gente pode entender que Jesus nos ensina: felizes sois quando estáis sofrendo, quando estáis provando. Avante, enfrente, porque isso vai passar. Trabalhe, viva, continue acreditando que na vida tudo passa. Que a gente reflita nesse capítulo 5, por sinal, um dos maiores capítulos do Evangelho, particularmente, que mais diz, por que será? Né? Porque é o capítulo que mais trata realmente das dores, o porquê das nossas dores, por que sofremos e tudo mais. Então fica aí a mensagem de hoje para que todos nós possamos refletir no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espírito. Uma pausa de presidente é muito importante. Muito obrigada, viu? Boa noite novamente. Eu só queria fazer um convite a vocês. Desse lembrete na terça-feira, lembrando aqui que os trabalhadores da casa estão dispostos a realizar um acolhimento fraterno, uma conversa fraterna, tanto aos domingos como às terças-feiras. Para tanto, as pessoas que desejarem essa conversa
procurem aqui a direção da casa para ajudar a agendar o nome e direcionar para o trabalhador que vai fazer esse atendimento. E lembrando também que nós temos os cursos, né? O curso no domingo à noite, o Caminha, que começa às 18h30. Na terça-feira também nós temos o estudo e na quinta-feira à noite nós temos o estudo da mediunidade, tá? Então as pessoas que tiverem interesse, tiverem suas dúvidas, nos procurem para auxiliá-los, para encaminhá-los para os estudos, que é sempre importante a gente conhecer e adentrar nessa doutrina que tanto nos consola e nos reprime. E aparece que hoje é alguém que é novato na casa, né? O presidente, que está aqui há 45 anos e vai nos passar essa mensagem no dia de hoje. Esse aqui. Me dá o teu. Não, é não. É nesse aqui, ó. Está sendo filmado. É. Meus irmãos e minhas irmãs, extensivo aos irmãos que nos assistem a partir desse instante, pela internet, nós queremos desejar que a rosa crística floresça no coração de todos, o que o odor das violetas seja uma constante nos seus caminhos. São as nossas primeiras vibrações nessa noite, para a nossa conversa profundamente cristã e espiritualizada, na medida das nossas forças. Em primeiro lugar, queremos agradecer a palestra da irmã Lucy, que foi muito brilhante agora nesse instante. Eu estava gostando que ela continuasse, não parasse, preencher todo o tempo. Mas como ela achou que devia parar, cabe a mim continuar a reflexão que precisamos fazer na noite de hoje. Nós, no conceito metafísico mais sério, somos passageiros de uma barca cósmica cuja velocidade alcança 32 km por segundo, chamada Terra, cujo comandante não se engana jamais na rota, e muito menos com seus passageiros, que nós podemos chamar a partir deste tanque de ovelhas. O comandante dessa nau, dessa barca que navega no espaço que nós notamos, achamos que está tudo parado, passou por aqui, no nosso planeta, há 2000 anos passados, conhecido mundialmente como Jesus de Nazaré. Ele é o comandante dessa barca. Temos certeza que, segundo as suas próprias palavras, nós não vamos nos perder no caminho de volta à casa paterna, porque o nosso comandante sabe do caminho, vigia os nossos passos e nos assiste sempre, nos momentos mais aflitivos, nos momentos mais difíceis. Então, Jesus é de verdade o comandante dessa barca chamada Planeta Terra. O Espiritismo faz uma revelação, segundo informações do mundo espiritual mais confiável, que Jesus, de verdade, é o governador do planeta Terra. Nós aceitamos e transmitimos essa informação da doutrina espírita. Mas como estudamos outras doutrinas também, na visão ocultista, que são grandes fraternidades de estudos muito sérios de espiritualidade, as grandes instituições que não se preocupam com o número disso, como essas catedrais do mundo, tem um conceito sobre Jesus diferente daquele que nós apresentamos no Espiritismo. Jesus, no conceito das grandes escolas filosóficas, é o Cristo do sistema solar, não só da Terra, mas todo o sistema solar. Ele é o Espírito guia, é o maior missionário de Deus em todo o sistema solar, não só a Terra. O Espiritismo definiu como governador da Terra. Na nossa visão, sobretudo no plano ocultista, é que ele é o governador geral, é o Cristo cósmico de todo o sistema solar. Então nós estamos sob a proteção desse Jesus que passou aqui como figura tão simplória, tão simples de verdade, mas que de verdade, se ele quisesse mostrar a sua grandeza, todas aquelas glórias do Império Romano, que sufocava o mundo, sufocava 113 províncias, que era o orgulho dos seus generais, não teria tido a pompa que teve e que ocupou historicamente. Então Jesus trouxe a mensagem que todos nós conhecemos relativamente, não plenamente, porque a passagem do próprio Evangelho
que os próprios discípulos encontravam dificuldade de entender, porque ele usava muito das chamadas metáforas de grande profundidade filosófica. Mas, deixando de Jesus à parte, o nosso primeiro compromisso é essa abordagem, e nós estamos sob a vigilância do seu amor, sob a vigilância do seu coração, e temos certeza que não vamos nos perder de volta, de retorno ao universo infinito de Deus, nosso Criador, segundo a concepção mista de quase todas as religiões do mundo. Só os naturalistas, da área puramente científica, que acredita que nós somos produto de uma evolução biológica. E nós, na condição de mistos, acreditamos que somos uma criação divina, não uma evolução biológica. E se somos uma evolução biológica, segundo os dados científicos, toda essa evolução é com a permissão, sob os auspícios e a proteção divina do próprio Jesus. Mas deixamos por aqui essa reflexão, vamos começar naquilo que mais nos interessa. Nós vamos falar a respeito de uma personalidade cujo nome, possivelmente eu no Espiritismo até hoje não vi ninguém falar a seu respeito. Nós conhecemos a sua história vinda pelo mundo espiritual, mas não sei por que lapso ou não tivemos a dificuldade de ouvir. Os grandes pregadores da doutrina nunca fizeram nenhuma palestra situando o personagem que nós vamos mostrar a partir desse instante. Nós nos referimos a um personagem que viveu no período de Tibério César, de toda a glória romana, quando Jesus também apareceu na Galileia, trazendo a mensagem de esperança e de redenção. Nós queremos falar a respeito de Flamínio, considerado o sereno. Finalmente, quem foi Flamínio? Nunca ninguém escuta nada, nenhum pastor, nenhum grande pregador da doutrina espírita fala, e exatamente veio através da verdade mais extraordinária que nós tivemos conhecimento até agora, no mundo ocidental, foi através do maior médico que nós conhecemos, que veio essa mensagem, e quem de verdade era Flamínio, o sereno. Flamínio foi, então, contemporâneo de Tibério César e contemporâneo de Jesus. Foi, no começo da sua vida, um empresário que angustiava entre a Espanha e o porto de Nápoles. Ele comprava uma mercadoria e levava para outra. Foi um homem relativamente bem situado em termos econômicos, foi bem casado, e a esposa morreu um pouco tempo e deixou 2 filhos. Um se chamava Cláudio e outro se chamava Mastelo, os 2 filhos de Flamínio. Já ouvi centenas ou talvez milhares de palestras de reverendos, de autoridades eclesiásticas, de todos, nunca ninguém falou, particularizou ao menos quem foi Marcelo, um dos filhos de Flamínio. Marcelo teve uma participação, inclusive, extraordinária no Evangelho, e foi, de todos os humanos, o único que mereceu de Jesus uma referência especial. E que ninguém sabe, a própria Evangelho não relata o seu nome. Essa revelação já veio através da espiritualidade superior. Flamínio, no fim da vida, quando tinha um corpo ele tinha um físico muito avantajado, e foi, no seu tempo de homem maduro, um homem de relativa beleza e de muita força e de muita coragem. Certa feita, ele saltava no porto de Nápoles e uma jovem que vinha no navio, assim que saiu, começando a anoitecer, ela foi assaltada, e Flamínio enfrentou um grupo de assaltantes protegendo aquela jovem. Não permitiu que aqueles sicários prejudicassem aquela moça que vinha em busca de encontro com os familiares na cidade de Nápoles. Era posição de muito importante de intercâmbio com a Espanha. Passou um tempo, Flamínio continuou a negociar, manteve muito tempo um padrão de vida alto no meio da família,
E no fim, em Roma, quando ele tinha perdido as suas riquezas, ele tinha esses dois filhos. Um, chamado Marcelo, não estudou muito, nem foi muito inspirado, entrou no exército dos Césares para ser soldado e chegou à patente de centurião. Centurião, na linguagem dos romanos, era um comandante de 100 homens. Então, um exército, em cada 100 homens, tinha um centurião para comandar suas tropas. Marcelo chegou ao marco de ser centurião. Mas já o irmão de Marcelo, Cláudio, se revelou um poeta brilhante, cujos versos encantavam até o próprio Tibério César. Em algumas reuniões solenes de importância, era convidado para, nos momentos festivos dos senadores com o próprio imperador, declamar os seus versos que encantavam os auditórios mais importantes do mundo, que eram os auditórios humanos. E Cláudio era a glória do fim da vida, na velhice de Flamínio, o orgulho e a vaidade de todos nós temos de alguma coisa, era ser pai de Cláudio, poeta festejado até por Tibério César. Era um pastinho, jamais se lembrou do outro filho que entrou no exército romano e pouco tempo depois seguia para a Palestina como centurião. Flamínio não tinha dois filhos, porque Cláudio ocupava todo o espaço do seu coração, era o seu orgulho. Porque o próprio Tibério César, o mais poderoso homem do mundo do período, convidava Cláudio para os santos saraus elegantes, as grandes festas, para ele declamar os seus versos. Flamínio continuou, um homem sempre morando já de pobre, num bairro chamado de Salária, e sempre de 8 em 8 dias ele saía do seu túmulo, ia a um empório, que era uma espécie de mercadão, fazer as compras de sua semana, que ele sozinho fazia o próprio alimento. Usava roupas que, quando novas, eram novas, roupas de só da nobreza usava. E, estranhamente, ninguém nunca viu Flamínio pedir esmola a ninguém. Ele não esmolava. Ele tinha alguns recursos, ou, como muitos acreditavam, que ele fosse protegido de algum senador poderoso, porque ele não esmolava e todas as semanas ele ia ao empório fazer suas compras, alimentação padrão de qualquer pessoa. Flamínio continuou nessa vida, na Salária, como um anônimo, sem ninguém saber que ele existia, mas na intimidade. Todas as revelações do seu pensamento eram para um filho ilustre chamado Cláudio, poeta, bebedor de vinho, junto aos César e os senadores romanos. Esse era o seu orgulho. Um dia Flamínio teve saudade de ir ao centro de Roma, rever aquela paisagem, os movimentos, as galés que chegavam a cada instante, de todas as partes do mundo, porque Roma era o centro do mundo naquele período de Jesus. E certa feita ele admirou, parou num templo de Júpiter, que era no centro de Roma, e ficou observando a suntuosidade do templo, estatuas formosas e empolgantes. Ele admirou aquilo tudo, assim, que no seu tempo de jovem ele não conhecia nada daquilo, ele não tinha preocupação. Mas naquele tempo chamou a atenção. Ficou admirado há um certo tempo. Quando ele tentou se retirar, ouviu uma voz lá de dentro, recuado lá no templo, chamando pelo seu nome. Flamínio, vem cá que eu quero conversar contigo. Surpreso, alguém conhecer meu nome e chamasse meu nome. Flamínio, vem. Ele olhou para lá, viu uma senhora sentada, junto a uma mesa, uma cadeira. E Flamínio, então, se dirigiu, perguntou se ela o chamara. Ela confirmou que era ela que estava o chamando. Quando ele sentou ao lado dela, disse: Flamínio, eu te devo um favor muito grande e quero pagar hoje. Flamínio, surpresa, que era aquela mulher? Era sacerdotisa do templo de Apolo, no centro de Roma. Então ela disse: Flamínio, quando eu vim para morar aqui na Itália, eu morei em Roma, saltei no porto de Nápoles e lembrou o
E tu, naquele tempo jovem, forte, enfrentaste todos eles e bateste forte e me protegeste, até que eu procurei familiares sem o subsalto, sem o teu amparo, sem a tua assistência. Meus objetos teriam sido roubados e eu ficaria em dificuldade muito grande para ficar aqui na cidade importante dos César. Aí lembrou o episódio, para mim se lembrou. Ela disse: eu vou dizer alguma coisa a respeito de tua vida, que era sacerdotisa. Para mim, tu viveste um período de muita glória na tua juventude. Depois, constituíste um lar, fosse um comerciante bem realizado entre Nápoles e os portos espanhóis. E depois, em determinado tempo, a riqueza desapareceu do teu caminho e fosse viver onde vives hoje, num bairro humilde e pobre de Rona da Salária. Então eu quero te confessar uma coisa importante para o teu destino. Ela começou com o Centauro, e em todos os tempos houve essas criaturas assim. Na linguagem hoje, atual espírita, que chamamos de médiuns, de vidente ou qualquer coisa. Eu vou te revelar. A despeito de tu viveres uma vida muito humilde, tu vais ter uma morte de herói. Tu vais ser herói. E quero te relembrar mais uma coisa. A humanidade futura, daqui a milhares e milhares de anos, os versos do teu filho serão pronunciados no mundo inteiro, todos os dias. A revelação. Os versos do teu filho serão lembrados daqui a milênios, no mundo inteiro, os versos do teu filho. Ele ficou profundamente feliz com a revelação. Então, Cláudio é tão brilhante que daqui a milhares de anos ele só se lembrava de ser pai de Cláudio, Marcelo, o soldado, ele não se lembrava de coisa nenhuma que existia. Então, os versos de Cláudio serão lembrados por milhares de anos, todos os dias. Mas, finalmente, que coisa linda é isso. Depois desse episódio, pouco tempo depois, uma das compras naturais que ele ia, todas as semanas ao Empório, para mim encontrou um guarda pretoriano batendo numa criança, numa garota, possivelmente de 10 a 11 anos. Ele, como tinha sido um homem muito forte, ainda tinha aquele instinto de hombridade, de grandeza, socorreu a menina, empurrou o policial que estava agredindo-a, e, em resposta, o policial lanceou seu coração, matando instantaneamente. Então, Flamínio morreu como herói, defendendo uma criança, e o soldado transpôs a sua lança no seu coração, ele teve morte instantânea. Flamínio parte para o mundo espiritual, ele não tinha religião, não tinha nada, e tudo que Flamínio tinha no seu coração era lembrança dos possíveis versos de Cláudio, poeta festejado pelo próprio Tibério César nos seus banquetes suntuosos. Foi levado para uma região espiritual, como todos nós somos candidatos também a ser levados para receber proteção do mundo divino, por ordem de Deus, e Jesus como nosso arquiteto supremo. E Flamínio, depois de um certo tempo, despertou numa parte espiritual, sendo tratado com muito carinho. Depois de certo momento, ele começou aquilo que no espírito nós chamamos partes magnéticos do mundo espiritual, havia tirado as sombras da sua mente espiritual, todas as suas tristezas, e a sua consciência despertou que ele não vivia no mundo dos vivos, ele estava numa pátria que não sabia o que era, mas era um ambiente em que ele era tratado com certo carinho. Havia um zelo muito grande de um servo daquele instituição. Quando Flamínio se familiarizou com aquele servo que cuidava dele, que revelou que ele estava há muito tempo ali, com muito vigilante, com muito cuidado, a sua responsabilidade de confessor a ele, e Flamínio bastou então a externar o porquê, e se lembrou então daquele diálogo, se aquele operário divino que estava a abordá-lo, que estava a protegê-lo, podia revelar as palavras extraordinárias que a sacerdotisa do tempo de Apolo havia revelado. Aí contou o episódio
ao benfeitor espiritual que o protegia. Uma pitonisa me informou que os versos do meu filho Cláudio seria, há milênios e milênios, declamado diariamente pelo mundo inteiro. E eu queria saber quem foi a produção desses versos, se eu podia saber quais foram essas palavras tão bonitas, tão encantadoras, tão sábias, tão poéticas, que Cláudio recitou e que o mundo inteiro, milhares de anos depois, ainda recite com o mesmo respeito, o mesmo carinho. Aí o operário que conhecia tudo, o operário divino, quando cuida de nós, sabe dos nossos segredos, na nossa ansiedade, quando ele revelou essa tua preocupação, será possível? O benfeitor espiritual, ele disse, se é possível para mim. Eu vou te mostrar, daqui a pouco tempo, vou te levar para um templo religioso existente no mundo, onde tu vais ouvir o poema do teu filho. Então, para mim, ficou muito contente, sabe que palavras extraordinárias seria essa que Cláudio, aquele filho que o próprio Tibério César convidava para os seus banquetes suntuosos com os seus senadores, finalmente Cláudio tinha produzido quando bebia as suas urnas de vinho. E um dia o operário divino, do santuário onde ele se encontrava, desceu um caminho, sem ninguém ver, a um templo católico, cheio de gente, em que o sacerdote pregava. Para mim, no seu tempo, nunca tinha visto um templo daquele. Surpreso a perguntar o que se tratava. É que nesse templo, existem milhares desses templos, Flamengo, que está aqui agora, milhares no mundo. Quase todo mundo existe templos dessa natureza. E tu vais escutar os versos do teu filho daqui a poucos instantes. Na hora desses versos eu vou te tocar para tu ouvir o que foi que teu filho revelou, de tão belo e tão extraordinário, que há milhares de anos já era previsto que esses versos seriam lembrados pelo mundo inteiro. Então o sacerdote desempenhou sua tarefa e no fim ele se vira, faz a reflexão, que hoje qualquer igreja católica nós notamos, assistimos, ele se ajoelha, se volta para o Santíssimo, onde ele reverencia profundamente a sua fé, e diz essas palavras: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Basta que tu digas que meu servo fique bom e ele fica, porque eu tenho autoridade. Eu digo a um vai, ele vai, e digo a outro vem, ele vem. Aí o operário divino bateu. Para mim, os versos do teu filho, que é recitado no mundo inteiro, por milhares e milhares de tempos, são esses versos aqui. E esse verso de Cláudio, não para mim. De Cláudio não ficou nada, minha lembrança. Esses versos pertenceu ao teu filho que tu nunca te lembraste. Foi aquele que tentou praça na região dos Césares e foi para a Palestina como centurião, comandava um grupo de soldados, de 100 soldados. Esse centurião foi morar numa cidade pequena, da qual era a autoridade maior em nome do próprio César. E certa feita ele era um homem que fez muitas amizades com a seita que estava nascendo no momento, chamada cristianismo, que estava nascendo. Um profeta extraordinário, cuja beleza encantava as multidões, cuja palavra empolgava todos os que o viam, era portador de uma sabedoria diferente dos rabinos tradicionais do Sinédrio e fazia milagres extraordinários, era comentado em todas as partes de Israel, de todas as partes da Palestina, os seus prodígios. As suas palavras eram diferentes de todos os profetas anteriores. E Marcelo tinha um servo a quem ele queria muito bem e adoeceu gravemente. Então, os recursos médicos eram modestos, tentou fazer o que podia, mas o servo, que se via na sua própria casa, não melhorava, estava cada dia pior. E quando ele viu que o servo morria, que não tinha recurso, ele tinha alguns amigos da nova seita chamada cristianismo, que seria futuramente chamada de cristianismo. Ele pediu, sabendo dos milagres extraordinários que Jesus de Nazaré realizava, ele pediu, quando ele vier aqui à aldeia,
Aí um amigo cristão disse, ele deve vir essa semana. E o servo passando mal. E no dia seguinte, Jesus chegava na aldeia. E quando chegou, os amigos do centurião, chamado Marcelo, comunicaram a Jesus que o centurião, que era a autoridade principal, estava com um servo muito doente e tinha pedido a eles para que Jesus fosse curar o seu servo na sua casa. Então, no dia seguinte, quando Jesus chega à aldeia, recebe a comunicação e diz que ia atender o pedido do centurião. E depois de atender a multidão, saiu com o grupo dos cristãos novos que o seguiam, embevecidos com sua mensagem de amor e sabedoria eterna, e foram para a casa do centurião para o socorro. Quando o centurião viu que estava de frente na sua casa, viu que a multidão vinha à frente, e na frente de Jesus, o profeta irradiando sabedoria e bondade e amor, ele tocado num momento de imensa sensibilidade espiritual. Aquele homem que era de formação puramente militar do Império Romano, em que se acreditava nos deuses fanáticos que a Grécia havia fornecido à cultura humana. O deus principal era de verdade mitológico. Quando Marcelo vê que Jesus fica de sua casa, numa atitude de imensa humildade, renuncia à autoridade que era portador, referenciado na cidade, parte em busca de Jesus, chega à frente dele, vestido, ornamentado com a farda de centurião, e viu que Jesus vinha para a sua casa, atendeu o seu pedido, mas teve um problema na sua consciência que ele disse: Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada. Basta que tu digas que meu servo fique bom, ele fica sem precisar de ir. E Jesus, surpreso com aquele depoimento do centurião, disse essas palavras: nem em Israel eu encontrei um homem de tanta fé como esse centurião. Esse centurião, que a igreja não sabe o nome, os pregadores falam nessa passagem belíssima, que em todo fim de uma missa é recitada essa parte, todas as missas, no fim de todas as missas, dessa passagem, o sacerdote se vira reverente e diz: Senhor, eu não sou Deus que entre na minha morada, basta que tu digas que meu servo fique bom e ele fica. Isso é recitado no mundo inteiro, onde o cristianismo, particularmente a Igreja Católica, opera no seu sacerdote. Então, é quando surpreso para mim me diz: então não há de Cláudio, não. Cláudio, teu filho, que ele produziu, perdeu-se no tempo com o odor do álcool que ele absorveu. Esses versos para mim foi de Marcelo, aquele que tu nunca te lembraste que era teu filho. Foi centurião, foi soldado dos César, mas nunca cometeu violências na sua função. E lá conheceu esse profeta que estava começando a embelezar o mundo com suas palavras de sabedoria eterna. Esse profeta, maior de todos os profetas que passou pela terra, Jesus de Nazaré, exatamente foi o centurião romano a quem ele se referiu, reconhecendo a maior fé que ele tinha encontrado em todo Israel. Nem em Israel encontrei um homem de tanta fé. Então, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes nós nos influenciamos através do intelecto, da nossa vaidade, que não deixa de ter um ato de ingenuidade, envaidecemos porque às vezes temos alguma cultura, algum conhecimento que nunca é grande, sempre é um conhecimento modesto, que os grandes sábios realmente da humanidade, praticamente, pelo que nós conhecemos de história, não exibe assim o seu verbo luminoso em busca de aplausos. Albert Einstein, um dos gênios da física, jamais procurou auditório para bater palma. O próprio Newton, o primeiro grande cientista da humanidade, com a teoria da relatividade geral, ou da gravitação universal, jamais cobrou aplauso, tendo a sua figura maior. Os grandes pensadores da humanidade, as figuras maiores, são profundamente simples e humildes. No próprio século XX, agora, bem pouco recente,
Satisfeito Alberto Einstein, se referindo à admiração das grandes figuras humanas, ele era o cientista mais eminente da história no seu período, satisfeito exigindo que ele fizesse um pronunciamento a respeito da admiração, a sua opinião, que era o homem mais importante do mundo. E com a condição do cientista eminente que ele era, se esperava que ele se referisse a alguns dos seus colegas geniais das grandes universidades e das grandes descobertas científicas. Na opinião de Albert Einstein, o maior homem do século XX foi Mohandas Karachand Gandhi, um homem cuja vida quase todos nós conhecemos, o homem que fez a independência da Índia, que é comemorada no dia 15 de agosto de 1947, lutou eternamente. Depois de Jesus, o único homem que lutou para transformar uma sociedade, libertar um povo de 400 milhões no seu tempo, sem um único ato de violência. Jamais ele permitiu que um liderado seu usasse um pedaço de pau mesmo para combater o exército inglês que humilhava a sua gente, o seu povo. Foi um homem que acreditou no amar uns aos outros pregado por Jesus. Foi um homem que chefiou uma revolução no mundo inteiro para libertar sua parte de 400 milhões de membros, enquanto a Inglaterra tinha 10% da sua população e a escravizava. Esse homem que andava com a tanga branca, que fazia regime constantemente quando o povo não atendia os seus apelos, a vingança sua era fazer jejum, chegou a fazer um de 21 dias, quando o povo se tornava rebelde, não queria atender os seus conselhos. Então, na opinião de Albert Einstein, o maior gênio da física no seu tempo, prêmio Nobel de 1921, o maior homem do mundo era Mohandas Karachand Gandhi do seu tempo. Um homem cuja vida foi um manancial de simplicidade, de humildade, a despeito de ter sido, muita gente não sabe, mas Gandhi era formado em Direito pela mais importante universidade daquele período, que era na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Então, foi educado na Inglaterra, tinha um pleno de total domínio da língua inglesa, onde ele viveu muitos anos, e quando voltou para sua pátria, foi, vendo ela escrava, primeiro trabalho dele foi lutar na África do Sul, também que era escravizado pelos ingleses, para fazer a sua independência. Lutou, foi preso várias vezes, apanhou muitas e muitas vezes na África do Sul. Quando fez o trabalho na África do Sul, deixou a sua inteira pronta para a sua independência, veio para a sua pátria Índia e por 37 anos chefiou o movimento para libertar a sua pátria, que aconteceu no dia 15 de agosto de 1947. Na opinião de Albert Einstein, prêmio Nobel de Ciência, o maior homem do mundo do século XX, era um homem que não tinha um sapato para calçar. Era tão humilde como aqueles que Jesus se feria. Jesus, há um certo momento, que diz que a raposa tem os seus covis. E o filho do homem, que era assim ele se chamava, não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Então, eu quero lembrar, na noite de hoje, aos irmãos que têm a paciência de nos ouvir nessa noite. Ser grande não é só essas patentes ou essas glórias humanas das coroas que dão títulos importantes às pessoas, com pedras preciosas. São os atos de grandeza como de Gandhi, que renunciou toda a vida. Pouca gente sabe, mas aos 36 anos de idade ele casou com 14 e Kasturbai, sua esposa, se casou com 11, que a Índia casava crianças. Aos 36 anos, quando ele tentou fazer a independência de sua pátria, ele fez uma proposta a Kasturbai. Ele falava com Kasturbai como se fosse um irmão. Eu quero lhe fazer um pedido. Não sei se você pode me atender. Até hoje eu tenho sido seu esposo, com todas as minhas obrigações de esposo. Mas se você me liberasse, para a partir de hoje em diante, você ser minha irmã, minha companheira de irmã, não mais minha mulher, eu ficaria muito grato a você, eternamente grato, por eu dedicar todo o meu tempo à independência da Índia, do meu povo. Mas para ter isso, eu só posso realizar esse trabalho se você compreender a minha missão, o que eu quero realizar nessa vida.
E você tem que renunciar a essa parte de você renunciar. Se você não renunciar, eu continuarei sendo seu esposo, cumprindo todas as suas obrigações. Mas se você me libertar, daqui até o fim da vida você vai ser minha irmã. E ela concordou na mesma hora. E depois dos 36 anos, Gandhi permaneceu com sua esposa até a sua morte. E jamais a tocou como mulher. Então, são esses exemplos de homens maiores, cujos sentimentos são diferentes dos nossos, tão imediatistas, tão cheios de espinharismo, que, lamentavelmente, nós não evoluímos o bastante para realizar um trabalho edificante que possa amanhã ser uma sementeira para os que vêm atrás de nós, no mesmo caminho que nós estamos trilhando. Mas quem trilhou o caminho de Jesus, e Gandhi, que nasceu no hinduísmo, e como nós sabemos, nós temos a religião mais antiga do mundo, nasceu na Índia, os Vedas. Ele era da seita, que ainda mantinha no seu tempo 4 castas. A última era dos párias, aqueles que são substantivo abstrato na vida. Um pária na Índia, até pouco tempo, não podia entrar na casa de um brahmane pela porta da frente, só podia entrar pela porta da cozinha, porque contaminava os seus pecados. Então Gandhi foi capaz, numa pátria de tantos preconceitos, nasceu no hinduísmo, conhecia o Bhagavad Gita, que é um dos livros maiores da humanidade, ainda hoje é um dos maiores livros da humanidade. A humanidade tem 3 grandes livros, na opinião do maior teórico que o Brasil já teve, foi o professor Humberto Rhodes. Os 3 maiores livros da humanidade. Um chama-se o Bhagavad Gita, de Krishna, da Índia, fundador do hinduísmo. O outro se chama o Tao Te Ching, de Lao Tse, o segundo livro de maior sabedoria do mundo. E o terceiro, os Evangelhos de Jesus. Na opinião dos grandes teólogos do mundo, são essas obras maiores. Não é a Bíblia, não é o Corão, não é os próprios Mahabharata dos Vedas, obras monumentais dos egípcios, de civilizações como de Zoroastro da Pérsia, os ensinamentos também foram marcantes na história. Não. Os 3 maiores livros, na opinião dos grandes teólogos, não esses teólogos de doutoramento, de fotografias emblemáticas, mas os teólogos de verdade que têm algum conhecimento espiritual. Os maiores livros da humanidade é o Tao Te Ching, de Lao Tse, cuja sabedoria ensina tudo o que o homem deve fazer, com prudência, com bondade, com amor. O Bhagavad Gita também, que ensina, inclusive revela coisas de origem profundamente espirituais, e os Evangelhos de Jesus, que estamos mais familiarizados na nossa convivência dia a dia, que todas as religiões que nós temos aqui são cristãs. E os Evangelhos são um livro básico das nossas, podemos ter discrepância com o católico, com o Evangelho, mas a mesma base. Na mesma base, nós vivemos na mesma base, nós todos são os Evangelhos. Então, por aqui deixamos dessa reflexão, esse ponto singelo de Flamínio do Sereno, que nós pudéssemos nos lembrar dos filhos mais humildes, não os filhos mais importantes, mais luminosos pela inteligência, o que Flamínio nunca fizera. Nunca se lembrou do filho soldado, que depois se transformou, ainda hoje, em pleno século XXI, milhares e milhares de igrejas no mundo, diariamente, presta essa reverência a Jesus, a mesma reverência que o centurião Marcelo prestou numa tarde, onde Jesus curou o seu servo. Deixamos essa reflexão, palavras singelas, simples, não temos pretensão de ensinar a ninguém, porque não sabemos nada, o nosso conhecimento é muito limitado, mas esses pontos, na nossa concepção, são profundamente edificantes para a nossa reflexão. A humildade que precisamos vivenciar. Os ensinamentos de Jesus, que queremos sintetizar para terminar, esses instantes que estamos roubando de todos nós. Lembrar que Jesus, nós podemos sintetizar tudo o que ele nos ensinou. Só num dos seus conselhos. Pode deixar todos os demais. Só um, que ele nos aconselha de maneira imperativa. Amai os uns aos outros, como eu vos amei. Exatamente o que nós não estamos fazendo, lamentavelmente, com 1 bilhão e tanto de cristãos no mundo inteiro. 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 800 milhões de cristãos no mundo inteiro. Esse amai uns aos outros, como eu vos amei,
não é vivenciado. Porque se fosse, não existiria a guerra, não existiria a violência, não existiria o crime, não existiria a droga, tanta miséria que está em pé a sociedade humana. Porque se amar uns aos outros é uma figura de retórica nos templos, para os pastores, para os sacerdotes, mas não é para se vivenciar. Mas o conselho de Jesus não foi um ato literário. O conselho de Jesus não foi um ato de superfície, de brilhantismo intelectual, para uma noite festiva num templo suntuoso. Quando ele mandou que nós nos amássemos aos outros, e ele complementa, como eu vos amei. E nós sabemos que ele nos ama ainda, e sem o seu amor estaríamos falidos aqui e na eternidade. De verdade, é o seu amor, cujo sacrifício extrapolou todos os limites do nosso entendimento. O Rei dos Reis, ao próprio Pilatos, ele respondeu como Pilatos: então é rei? E ele disse a Pilatos: para isso eu nasci. Mas os seus próprios concidadãos não entenderam a sua mensagem, e foram os próprios doutores do Sinédrio, que eram 73, que pediram a crucificação de Jesus, e que Pilatos, por fragilidade humana, concedeu e permitiu e autorizou. Então, meus irmãos, por aqui deixamos essa reflexão, que Jesus, na sua infinita misericórdia, proteja as nossas vidas, nossos lares, nossos familiares, enchendo de luz as nossas mentes, enchendo de bondade os nossos corações, porque fazemos parte de uma cidade profundamente desigual, uma cidade profundamente desumana, onde o egoísmo predomina e a fraternidade, com devido respeito, com raríssimas exceções, é uma figura de retórica dos oradores brilhantes, mas não é vivenciada. Então, esse amar uns aos outros seja uma lembrança permanente nossa, no nosso dia a dia, para fazer uma cidade mais humana, mais fraterna, mais igual. Obrigado pela paciência de todos. Que Jesus permaneça no nosso meio e no nosso coração, que sirvam os nossos familiares que ficaram em casa nos aguardando. Muita paz. Obrigado. Obrigado. Quero fazer uma lembrança aqui a vocês que me perguntaram. Esse é o Big Bio. Aqui funciona normalmente, tá? A gente não deixa com o feriado. Então, todos estão convidados para a nossa reunião pública na próxima terça-feira. Então, agora nós vamos dar prosseguimento, o encerramento da prece e depois para os nossos pais. Te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade de amor que a misericórdia está nos concedendo, de extensão àqueles que estão nos assistindo pela internet. Enche de luz os nossos caminhos, de amor os nossos corações, e nos transforma em primeiros períodos do teu reino, para que possamos construir uma cidade mais fraterna, mais humana, mais caridosa, mais generosa, onde as verdades humanas cresçam no seu trono e a fraternidade impere no coração de todas as criaturas. Vamos fazer o possível, pedir a misericórdia de Deus, em nome de Jesus, para que nos abençoe nesta noite e incentive aos nossos familiares. Que a semana que vai começar na vida de todos nós tenha a sua bênção poderosa no nosso tempo. E agradecido por tudo, Deus, em teu nome sacrosanto, em nome desse Jesus imenso que nos mandaste para o pastor maior das nossas esperanças, e da saúde amorosa de São Francisco de Assis, cara, que dirige esse trabalho. Nós queremos encerrar a primeira parte da nossa tarefa muito confiante, que na segunda parte, a misericórdia de Deus vai nos amparar, nos vai nos assistir, para que possamos abençoar a todos que precisam nesta noite, da dentro do mundo espiritual, através de Francisco. Obrigado. Bom. Convidamos os irmãos médicos para o trabalho. Vai tocar? Não, vou tomar passo. Ela não... Vou tomar o passo. Certo, então depois vem a tocar.